Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Muitas vezes quando a gente vai olhar para a evolução que a gente está tendo, ou a evolução de alguém próximo a gente, às vezes a gente sente que é uma estagnação. A gente não consegue perceber muitas vezes, quando a gente pega um curto período de tempo, a gente não consegue perceber no momento exato em que algo evolui na gente. Se vocês pararem para perceber como vocês eram no passado, as coisas que vocês acreditavam, a visão de mundo que vocês tinham e todas essas coisas, vocês não conseguem exatamente mensurar o minuto, o segundo que você começou a mudar, o que você evoluiu. É claro que existem, aquelas situações limites onde algo muito grandioso acontece na nossa vida e isso se torna um marco, né? Então a gente consegue sim definir com mais precisão em qual momento a gente mudou de cabeça, em qual momento a gente conheceu uma criança nova, a gente viu a vida de forma diferente. Mas em geral, e mesmo quando a gente tem essa grande definição, que a gente tem esse grande acontecimento na nossa vida, a gente não consegue saber o exato momento em que algo dentro da gente começou a desabrochar. Tanto que se a gente realmente tivesse esse olhar, a gente ia perceber muitas vezes que a nossa transformação não aconteceu no momento que algo grandioso chegou, mas que a nossa transformação já estava começando desde antes daquilo vir. Porque como vocês sabem aqui, ou não sabem, mas a proposta do canal aqui é falar sobre espiritualidade, e aqui a gente acredita que lei da atração existe, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm realmente poder e influência na nossa vida. Então, para algo chegar na nossa vida, isso precisa primeiro estar sendo espelhado no nosso mundo interno. A gente precisa estar vibrando em tal energia para aquilo acontecer. Por isso que não importa o que aconteça na sua vida, isso sempre vai ser uma construção sua, dentro do seu próprio mundo interno. Segundo aquela lei hermética do princípio da correspondência, tudo que está dentro é como que está fora. Tudo que está embaixo é como que está em cima, mais ou menos assim, resumidamente. Então a gente percebe que tudo que vem de fora, que não tem coisas por acaso, que não existem coincidências, mas que tem tudo um motivo de ser, tem tudo uma correspondência. Se algo de fora chegou até você, isso significa que tem uma correspondência dentro de você. Da mesma forma, a gente tem aquela frase cristã, que diz que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Como que Deus nunca dá uma cruz maior que a gente possa carregar? É porque só chega a gente aquilo que a gente mesmo já estava pronto para receber. Então você nunca vai receber algo que você já não esteja pronto. E o processo de você poder receber algo, criar algo na sua vida, é exatamente esse treino de você estar pronto energeticamente, mentalmente, emocionalmente, para aquilo poder se manifestar. Mas voltando aqui ao assunto, gente, eu estou falando disso por quê? Porque muitas vezes, se a gente tivesse um olhar mais profundo para perceber o momento que a gente muda, se a gente tivesse como se fosse uma gravação do momento que a gente muda, se a gente tivesse uma forma de gravar a gente interiormente, se tivesse uma forma da gente ver o que acontece no nosso campo emocional, no nosso coração, na nossa consciência, se a gente tivesse a capacidade de ver isso de forma clara, a gente ia perceber que a transformação acontece bem antes. Não é quando a coisa se manifesta. Porque quando a coisa se manifesta é porque a gente já estava modificado interiormente. A coisa só manifestou porque correspondeu ao nosso mundo interno. Então, se a gente pudesse ver um momento em que uma grande transformação de consciência, uma grande transformação de percepção ocorre na gente, a gente ia perceber que não é no momento que algo grandioso aparece, que a gente encontra aquilo, que a gente conhece uma pessoa, mas momentos antes, aqueles momentos onde a gente está se preparando para aquele acontecimento, aqueles momentos, aquele período onde a vida está preparando a gente para aquilo.
Então a questão não é o momento que você encontra um grande amor, ou o momento que você encontra um bom trabalho, ou o momento onde você encontra uma grande amizade. A questão é esse momento antes, é ali que começou a sua transformação. É ali que aquilo começou a ser cocriado, é ali que aquilo começou a ser formulado. E a transformação começou desde aquele momento. E aí, se a gente olha para a nossa vida com muita ansiedade, com muita pressa, a gente vai pensar que a nossa evolução está bem fraquinha, sabe? Que a gente não está evoluindo. A maioria de nós tem a percepção que a gente não está evoluindo, porque a gente tenta ver a nossa evolução se baseando em um período muito curto de tempo. E a gente fica só, fixado a coisas grandiosas, a grandes acontecimentos. Só que a vida ela não é feita de grandes acontecimentos. A vida majoritariamente é feita de pequenos acontecimentos. E todos esses acontecimentos, por mais simples que eles sejam, é eles que formam a vida, eles que trazem graça, que trazem leveza. A espiritualidade ela também está presente nesses pequenos momentos. Diria que a espiritualidade está mais presente nos pequenos momentos, nos mais simples, do que nos mais grandiosos, nos mais mirabolantes. Então, se a gente para e tenta olhar nossa evolução assim matematicamente, de forma analítica, parece que a gente está estagnado, parece que a gente não está evoluindo tanto quanto a gente gostaria. Porque a gente está olhando através do nosso próprio ego, que é limitado, que não vê o panorama espiritual, que pega um período muito pequeno da nossa vida para fazer análise, que só consegue analisar algo do ponto de vista racional, ou do ponto de vista analítico. Então não consegue entender as nuances, não consegue entender ali as transformações abstratas que estão acontecendo naquele momento. E aí muitas vezes a gente olha pra gente ou pra outra pessoa e seu processo e a gente fala, não, essa pessoa aqui, ela tá desperdiçando a própria vida, ela não quer saber de evoluir, ela não quer saber de melhorar. E é claro que tem pessoas que têm essa resistência a melhorar, a buscar ajuda, a querer se melhorar, se autoconhecer. Mas mesmo essas pessoas, gente, mesmo essas pessoas, por incrível que pareça, elas também estão evoluindo. Por mais que o nosso ego não consiga perceber exatamente em que elas estão evoluindo, ou como e qual a intensidade, porque a gente também não vê os bastidores da vida de ninguém. Mas mesmo que o nosso ego pudesse enxergar 24 horas da vida de alguém, mesmo assim a gente não ia conseguir perceber a evolução que a pessoa está tendo. E essa evolução ela é gradativa. A nossa evolução, a nossa expansão de consciência, ela não é linear. Não é como se a gente passasse por uma situação e depois a gente subisse. Não é uma linha que vai crescendo, não é uma crescente, sabe? Uma linha crescente. Não é como num gráfico, que a linha vai subindo e se ela só vai subindo, ou ela desce ou ela sobe, sabe? Não tem mais opções, mais variáveis, né? A nossa evolução ela é como se fosse uma espiral. Então, uma hora ela sobe e uma hora parece que ela não está evoluindo, que ela está estagnada. Mas isso também é uma evolução. Isso também é um andar, é um ir em frente, é um melhorar, é um evoluir. E muitas vezes, se a gente tenta olhar a evolução da nossa vida de forma assim mais racional, mais analítica, a gente pensa que uma coisa que a gente aprendeu, a gente não vai precisar rever. Não necessariamente. Muitas vezes a gente já passou por uma situação, aquela situação já passou, a gente já lidou com ela, mas muitas vezes a vida traz pra gente essas situações de novo, realmente para testar a gente. Então a gente vai pegar aquilo que a gente já aprendeu com as anteriores e vai passar por aquela situação novamente. Que a gente aprende muitas vezes por repetição. Então quando a gente repete uma situação, e a repetição de uma certa forma é uma ilusão, porque cada momento é único, quando a gente passa por uma situação que simbolicamente se repete, ela não vai se repetir integralmente, totalmente, mas simbolicamente ela se repete, ela traz algo parecido com algo do passado, ela corresponde a algo que você já passou simbolicamente. Quando essa situação aparece, você vai usar a bagagem que você tinha em relação a situações semelhantes anteriores. Mas você precisa aprender algo ali também. Você precisa se manter no caminho. Você precisa continuar a sua trilha. E se a gente tenta ver a evolução, como esse gráfico que está sempre subindo ou então desce, a gente não consegue perceber que vai ter situações na nossa vida onde a gente aparentemente já passou, já aprendeu,
e a gente não vai ver o sentido daquilo acontecer de novo. A gente vai sentir que a gente está estagnado. Só que, na verdade, quando a gente tem essa percepção de que a nossa evolução ela não é uma coisa linear, uma coisa certinha, batida, que ela tem várias nuances, que ela não é uma linha reta, a gente percebe que pode vir coisas que a gente já experienciou novamente. Mas essas coisas que estão vindo pra gente estão sendo uma oportunidade da gente, primeiro, pôr em prática aquilo que a gente aprendeu, pra gente pôr ali em prática realmente o que está na informação, então, pra gente fazer o download, como diria o Arli Cravo, da cabeça, né? Trazer a informação, fazer o download pro coração. Então a gente pega essa informação que está só na cabeça e traz para o coração, traz para a consciência, através dessas experiências. E a gente pega aquela bagagem que a gente às vezes já tem, a gente aprende a pôr em prática e no segundo momento a gente vai curando as coisas que restaram, os resquícios, as coisas que ainda não estão totalmente lapidadas. Porque é muito difícil acontecer uma situação, gente, e a gente se curar completamente. Muitas vezes ficam ali resquícios e às vezes, quando essa situação reaparece novamente, é simplesmente para curar aquelas coisas que ficaram ali meio mal resolvidas, que ficaram ainda um pouco pendentes. Então não sintam quando alguma coisa se repete na vida de vocês que é porque vocês fracassaram ou que necessariamente vocês estão evoluindo, né? Que vocês estão indo para baixo ou que vocês estão estagnados. Às vezes vocês estão sim evoluindo, estão se expandindo a própria consciência, aprendendo, só que essa situação está se repetindo para você conseguir curar as coisas que você não conseguiu curar, até porque humanamente é muito difícil a gente curar tudo de uma vez, porque a gente somos seres complexos e tem coisas que passam batido, e tem coisas que não é o momento da gente curar, não é o momento da gente lidar. Então, a gente precisa, às vezes, dessas situações que simbolicamente se repetem, que de uma certa forma aparecem de novo, pessoas que às vezes ressurgem, pra gente conseguir, sabe, fechar aquele ciclo, pra gente conseguir curar as questões, pra gente conseguir perceber as crenças que fizeram com que a gente atraísse aquilo. Aquilo tá na nossa vida, chegou novamente, porque tem alguma crença ali que tá trazendo aquilo. Porque de alguma forma na nossa postura, no nosso mental, nos nossos hábitos, no nosso emocional, a gente está atraindo aquilo novamente, a gente está vibrando na mesma energia. E aí, quando aquilo aparece novamente, aquilo está mostrando mais uma vez, olha, você tem alguns aspectos para lidar, você tem ainda algumas coisas para curar. E aí, de vez da gente olhar para essas coisas com desânimo, a gente poderia muito bem agradecer. Porque quando uma situação aparece pra gente, não é pra gente ficar triste, não é pra gente sentir desistência, não é pra gente ficar desmotivado, mas é pra gente perceber, olha, a vida está me trazendo mais uma oportunidade de eu curar questões internas. A vida está me dando mais uma oportunidade de descobrir as crenças que estão me sabotando. A vida está me dando mais uma oportunidade de evoluir nesse aspecto, nesse assunto. Então a gente abre os braços, a gente agradece, a gente aceita a situação que está acontecendo, mas a gente vai buscando modificar aquilo na gente que ainda está trazendo aquela situação. Então a evolução ela não é linear dessa forma. Por isso que a gente não pode medir a evolução de ninguém. Se a gente já não consegue medir a nossa própria evolução, quem dirá mensurar a evolução de outra pessoa? Porque a gente não consegue ter essa percepção do que está acontecendo no mundo interno dela, sabe? Do que ela, de como é a psique dela, de como é o pensamento, por que ela está passando aquilo. O que ela fez para ela estar passando aquilo, a gente não sabe. A gente só tem o julgamento por fora. E ele é muito superficial. Ele não é profundo. A gente conhece pouco. Então a gente não pode julgar a evolução de outra pessoa, porque se a nossa já é difícil a gente mensurar em qual momento a gente está evoluindo ou não, quem dirá de outra pessoa? E aí a gente tem que entender que por mais que a nossa vida pareça estagnada em alguns momentos, nunca existe essa tal estagnação. A gente está sempre aprendendo, expandindo a consciência em algum momento, de alguma forma. Às vezes pode parecer que uma pessoa está cometendo o mesmo erro, e às vezes ela está recaindo simbolicamente no mesmo erro. Mas cada vez que ela comete esse erro, algo nela pode estar mudando e a gente não está percebendo. E em algum momento essa pessoa ela para de cometer aquele erro e a gente fala, foi esse o momento que ela evoluiu.
Não, às vezes foi ela cometeu esse erro tantas vezes e cada vez que ela cometia esse erro, ela de uma certa forma ia evoluindo, sabe? 1% ela ia evoluindo milimetricamente e concomitantemente com ela passando por essas situações, ela foi ganhando mais convicção, ganhando mais consciência, foi vendo as coisas de uma outra forma. Mas quando a gente pensa que do nada acontece um estalo e a gente evolui, a gente sente que esses momentos onde a nossa vida parece estar mais estagnada, a gente tem a sensação de que a gente não está evoluindo, de que a gente está regredindo, e isso não é possível, porque a gente sempre está evoluindo, sempre está expandindo a consciência de alguma forma. E todas as situações que aparecem, por mais parecidas que elas sejam, elas estão sempre melhores do que estavam anteriormente. Porque anteriormente, algumas coisas a gente curou, né? Quando aquela situação chegou, a gente conseguiu curar algumas coisas, nem que fosse 0,1%. Mas a gente conseguiu lidar, curar um pouco daquela situação. E aí agora, ela aparecendo de novo, eu estou um pouco melhor do que eu estava antes. Então, as situações aparecem na nossa vida, gente, não é pra gente ficar triste, não é pra gente ficar deprimido. As coisas não se repetem pra gente ficar amaldiçoando a própria vida, reclamando. Mas elas repetem pra gente perceber o que a gente ainda precisa curar, o que a gente ainda precisa modificar na gente mesmo. E talvez a gente esteja mudando, mas a gente não esteja conseguindo perceber essa mudança, por ela ser passo a passo. Eu gosto muito de uma ideia que ela diz, que a gente escuta quando, por exemplo, um galho ele quebra da árvore e cai no chão. A gente escuta quando uma árvore ela tomba, né, ela é derrubada. Isso a gente escuta, mas a gente não consegue escutar o galho crescendo. A gente não consegue escutar a semente germinando. A destruição, sempre que algo se destrói, isso causa muito barulho. Mas às vezes a construção ela é uma coisa que é quase imperceptível. Então a gente olha ali um dia, a gente fala, mas não está acontecendo nada. E a gente vai outro dia, a gente fala, mas não está acontecendo nada ainda. E a gente olha, ai meu Deus, mas ainda não está acontecendo nada. Só que a gente não percebe que passinho a passinho, de pouquinho a pouquinho, está acontecendo uma mudança, uma transformação ali. E aí passa um tempo, quando a gente olha já tem ali um brotinho, quando a gente olha já tem uma fruta, já tem uma rosa, uma flor desabrochando. Quando a gente viu a árvore já está crescendo, quando a gente percebeu a árvore já está grande, maior que a gente. Então, às vezes, na construção, a gente não percebe, a gente não consegue escutar essas coisas, a gente não consegue perceber. Mas quando se trata da destruição, a destruição muitas vezes é muito estrondosa. Por isso, quando a gente olha para as coisas, a gente consegue escutar quando algo se destrói, quando algo rompe, é muito estrondoso, é muito barulhento. Mas o crescimento, muitas vezes, a gente não escuta, a gente não repara. Mas ele está acontecendo. De pouquinho a pouquinho, o crescimento ele está acontecendo. Por mais que a gente não repare. E assim como o crescimento de uma planta, como o crescimento, por exemplo, às vezes de um animalzinho, ou de um filho, que acontece de pouquinho a pouquinho, quando você percebe, já cresceu. Meu Deus, ele era pequenininho e agora está grande. Assim como esses tipos de crescimentos, a nossa consciência expande da mesma maneira. E em muitos momentos, quando a gente acha que não está nada acontecendo, a gente também está evoluindo, a gente também está expandindo a consciência. Então nunca, gente, nunca pensem que vocês estão estagnados, nunca pensem que vocês não estão aprendendo nada, nunca pensem que vocês estão tão estagnados, tão parados que vocês nunca estão aprendendo nada. Mesmo assim, quando a gente tem muita resistência, quando a gente vai muito contra aprender, quando a gente resiste muito, mesmo assim a gente está aprendendo, mesmo assim a gente está evoluindo. Então, essa sensação de estagnação, ou até mesmo essa sensação de involução, né, de você regredir na expansão de consciência, é uma ilusão, porque a gente está sempre expandindo. A gente não tem essa capacidade de ir para trás. Quando a gente expande a consciência, a gente não tem como diminuí-la. Então a gente está sempre expandindo a consciência, mesmo que a olhos nus a gente não consiga perceber. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre.
E eu vou ficando por aqui esperando vocês nos próximos.